Exercício como se fosse a primeira vez. Esse é o nome do exercício. Bom, com base nas minhas inspirações de estudante, aluna de UCEM, Curso em Milagres, criei esse exercício. Tive a inspiração desse exercício. Como se fosse a primeira vez. Você vai olhar para as pessoas que você já conhece, para os lugares que você já conhece, para, por exemplo, o quarto da sua casa, qualquer lugar, uma árvore que você já esteja familiarizado, e vai olhar como se fosse a primeira vez, apagando completamente qualquer memória de alguma interação com aquela pessoa, aquele ambiente ou aquele objeto, e vai olhar como se fosse a primeira vez que você esteja olhando para aquela pessoa, para aquele local ou objeto. Veja como você se sente tão bem. O desafio desse exercício é realmente olhar para tudo, sem a influência das memórias. Nós só vemos lá fora aquilo que está dentro da gente. E se dentro da gente só existem pensamentos passados sendo reencenados, então eu só vou projetar lá fora mais do mesmo, mais da velha linguagem, do velho pensamento. Dê uma chance às coisas e às pessoas à sua volta de realmente te surpreenderem, olhando para elas sem memórias, apenas como se fosse a primeira vez. Imagina que você bateu a cabeça e perdeu 100% da memória. Você nem sequer sabe que é um ser humano ou o que é um ser humano. Você não sabe de nada em relação às memórias. E aí você vai olhar, por exemplo, essa garrafa. Eu olho e eu não sei que objeto é esse, nem sei que é um objeto. Como que eu vou olhar para essa garrafa sem as minhas memórias sobre o item, o objeto garrafa, água, rótulo? Essa proposta do exercício como se fosse a primeira vez. Olhar para as coisas como se fosse a primeira vez é o verdadeiro olhar da inocência. Como o olhar de uma criancinha pequenininha, por exemplo, criancinha de poucos meses de vida, para ela tudo é novidade e realmente para ela tudo está sendo a primeira vez. Então, esse é o verdadeiro olhar da inocência, o olhar da paz interior, sem os nossos julgamentos e concepções preconcebidas. Faz esse exercício, separa pelo menos 1 minuto do seu dia de manhã e 1 minuto à noite para fazer esse exercício e ver como você vai se sentir tão melhor. Porque o que pesa os nossos ombros é realmente são as memórias que a gente vai levando, os nossos julgamentos sobre as coisas. O meu filho Alex, ele tem 2 anos e meio e é interessante quando ele vai a um lugar que tem muita coisa nova para ele fica maravilhado, ele sai correndo, ele quer explorar, ele quer ver, ele passa horas olhando uma única coisa, detalhe por detalhe, porque tudo é muito curioso para ele. Mas conforme a gente vai crescendo e a nossa mente vai armazenando as memórias, a gente vai deixando de ver o prazer e a beleza e a aventura nas coisas, porque as coisas vão se tornando familiares demais para nós e a gente vai se acostumando demais. Até estava conversando ontem com uma amiga de que eu olho para as montanhas, por exemplo, aqui ao redor de Utah, e eu digo assim, eu espero nunca me acostumar com essas montanhas, porque eu quero sempre olhar para elas com o mesmo fascínio que eu olhei a primeira vez. Quando você interage com as pessoas, você está realmente interagindo com as pessoas ou com as suas memórias passadas de experiências que você teve com essa pessoa? A gente pensa que as nossas memórias, elas são reais, são verdadeiras e definem a forma como a gente vai lidar com a vida, com as circunstâncias e com as pessoas. Mas, na verdade, tudo é novo. É por isso que Buda disse que um rio, ele nunca é o mesmo. Se você sair de lá e voltar 5 minutos, não é mais o mesmo rio, porque as águas, elas estão correndo, não é mais a mesma água que está lá, que estava quando você ouviu da primeira vez. Assim também são as coisas e as pessoas. E se acontecer melhor do que o que eu esperava?
Então, entretenha esse pensamento. E se a vida me surpreender de uma forma muito melhor do que eu imaginava? Quando a gente não coloca as nossas memórias para fora, tipo, ficar reencenando ou achando isso vai acontecer de novo, tá vendo? Porque eu já vi, ele já fez isso, ou ela já fez isso, eu já vi acontecer com fulano de tal. Ah, fulano aconteceu isso. Sempre acontece com todo mundo que vai lá, acontece isso. Isso é reencenação de memórias passadas. Então, escolha olhar para a vida como se fosse a primeira vez. Entretenha o pensamento. E se dessa vez a vida me surpreender positivamente? Eu prefiro entreter este pensamento do que as memórias passadas. E aproveitando e trazendo também a congruência com os ensinamentos do Neville Goddard, e isso que eu estou passando para vocês, eu fiz aqui, depois eu posto uma foto, tá? No quadrinho, como o Neville Goddard ensina isso, tá bom? De não viver no passado. Por quê? Porque o passado já é um condicionamento que a consciência assumiu. E se você permanecer naquele condicionamento, você vai criar sempre mais do mesmo. Então, eu sempre faço o seguinte, ó. Eu imagino os 3 planos. O plano real, que é o plano da consciência incondicionada, como diz Neville Goddard, tá? Que é o seu eu real. O plano mental, onde é a forma mental, onde você cria no plano sutil o condicionamento da consciência, e o plano da forma material, que ele é criado pelo plano da forma mental. Vou postar no próximo Stories a foto desse quadrinho e explicar melhor. Então, vamos lá. Segundo Neville Goddard, nós somos uma consciência incondicionada, ou seja, não está condicionada, limitada a nenhuma forma. Você é uma consciência sem forma, uma essência apenas, uma essência divina. E essa essência se aventura no mundo das formas, assumindo, se condicionando a uma forma. Mas o primeiro condicionamento dela é sempre no plano mental. Então, aqui no plano mental, ela cria uma forma mental de consciência na qual ela se condiciona. E aí, para o plano da forma material, para que a forma material apareça, ela é criada na forma mental. Então, olha só, tanto no plano mental quanto no plano material, a consciência está condicionada àquela forma. Não é o teu eu verdadeiro, nem os teus pensamentos não são teu eu verdadeiro. Então, nem a tua forma mental, nem os teus pensamentos definem quem você não é os seus pensamentos, você não é a sua mente, porque o plano mental é apenas uma forma condicionada da consciência. E você também não é o seu corpo, e nem as coisas do mundo físico, que também é um plano onde a consciência está condicionada, assumindo uma forma. O teu eu real, ele é consciência incondicionada, sem memórias, sem pensamentos, sem mente, sem corpo, sem nenhum tipo de limitação e condicionamento da consciência. É assim que Neville Goddard explica no livro dele, O Despertar da Consciência. Quando a consciência está desperta, ela consegue andar no plano mental, no plano material, com uma forma muito mais livre. Quando a consciência está inconsciente do eu real dela, que é uma consciência incondicionada, ela fica presa entre a forma mental, do plano mental, e o plano material. Ela fica aqui, entre esses dois, e não lembra que ela é o eu real. Mas quando a consciência desperta, o despertar da consciência, e ela lembra que ela é o eu real, que é a consciência incondicionada, agora sim ela pode descer para o plano mental e material com consciência de criar a forma, o condicionamento que ela deseja experimentar sem ficar presa no condicionamento, porque ela sabe entrar e sair do plano mental e do plano material. Isso é atingido quanto mais você desperta para o seu eu verdadeiro, que é a consciência incondicionada, mais poder você tem sobre a forma mental. Então, quanto mais desperta é a sua consciência, mais poder você tem no plano mental e no plano material. Lembrando que é o mental que cria o material.
Só que se você está como consciência inconsciente, o mental te governa e você fica preso numa forma mental. E aí fica criando mais do mesmo, nesse passado, reencenando as memórias aqui. Então, a cura para isso é você lembrar que você é uma consciência incondicionada, sem memórias, sem pensamentos, sem julgamentos, sem prisão de nenhuma forma. É o seu eu real. Aí você assume poder e consciência e autonomia para atuar no plano mental e no plano material, sem se sentir preso em nenhum deles.